Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as razões trigonométricas e sua correspondente aplicação. Qual a origem disso? A origem disso é lá na Grécia, lá da concepção do Teorema de Pitágoras. Basicamente consiste no seguinte: quando nós temos a representação de quadrados e quando sobrepostos no vértice, eles geram uma determinada região. Essa região é a região correspondente a um triângulo. Então, quando eu tenho a representação deste triângulo, eu posso pensar nas razões trigonométricas que envolvem ele. Beleza? Muito útil para que a gente possa aplicar em vários problemas, como eu já tinha dito. Boa aula para vocês. Bom, então vamos dar uma olhadinha nas razões trigonométricas. Primeira coisa que a gente precisa recordar, ela tem origem lá no triângulo retângulo, ou seja, ela está associada ao Teorema de Pitágoras. E a partir dela, nós podemos usar inclusive a mesma nomenclatura, ou seja, a diagonal, a hipotenusa, os lados são chamados de catetos. Nesse caso agora, quando associados a um ângulo, olha só, eu tenho um ângulo nesse triângulo. Esse, então, será o cateto adjacente ao ângulo. E o outro cateto oposto ao ângulo. A partir daí, aparece para a gente as seguintes razões, ou seja, as expressões matemáticas que nos permitem calcular. Seno de um ângulo, ou seno deste ângulo, é igual a cateto oposto dividido por hipotenusa. Olha só, o cateto oposto lá, dividido pela nossa hipotenusa. Que pode ser anotado da seguinte forma: CO sobre H. CO, cateto oposto, H, hipotenusa. Esta forma aqui, mais comum para que a gente tenha anotado. A escrita literal não é muito comum, mas é adequada também. A partir daí também nós podemos achar a relação do cosseno. Então, cosseno de um ângulo é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Ou seja, esta medida, cateto adjacente, dividido por esta medida, hipotenusa, que pode ser anotado como sendo CA sobre H. E a tangente do ângulo, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, seno dividido por cosseno, que é igual a CO dividido por CA. A partir destas fórmulas, nós conseguimos obter o quê? Ou conseguimos obter o ângulo a partir dos lados, ou os lados a partir do ângulo e a associação com um dos lados. É claro que, tendo esses lados e esse ângulo, nós basta nos substituir a fórmula. Também tem, para a gente, chamados ângulos notáveis. O que é um ângulo notável? Um ângulo notável são aqueles que são muito comuns, que aparecem para a gente com grande frequência. E eles, inclusive, são o que nós utilizamos, por exemplo, numa prova de vestibular, no vestibulinho, etc., que é o mais comum. Fora estes, é claro que eu tenho 360 graus, então eu tenho um leque grande além dos notáveis. Geralmente, numa prova, quando eu quero, por exemplo, um ângulo de 75 graus, o enunciado costuma trazer. Então é importante. O ângulo de 30, eu preciso saber de cor. Então vamos deduzir esses ângulos chamados de notáveis. Primeiro, vamos recordar que no círculo trigonométrico, então quando falamos do círculo trigonométrico, nós estamos olhando uma circunferência representada sobre um eixo cartesiano. Eu tenho um eixo cartesiano, onde zero está no centro da minha circunferência. A partir dele, observando que ele é uma circunferência de raio igual a 1, eu consigo deduzir todos os elementos relativos os ângulos notáveis. Lembrando que se o meu raio é igual a 1, as minhas extremidades das circunferências vão ser todas iguais a 1. Então, da origem até a extremidade é igual a 1. Tomando o primeiro quadrante, o que são quadrantes? Não é uma circunferência separada em 4 partes?
Então, a primeira parte é primeiro quadrante, segunda parte, segundo quadrante, terceira parte, terceiro quadrante e quarta parte, quarto quadrante. Tomando o primeiro quadrante, verificando, aplicando as regras as fórmulas para os ângulos, o seno, cosseno e tangente, nós conseguimos obter os chamados ângulos notáveis. Então, vejamos como. Eu pego o meu primeiro quadrante, o primeiro ângulo que é comum para a gente, que aparece, é quando eu tenho uma reta que parte da origem sobre o eixo X. Então, esta é chamada de ângulo 0 grau, ou seja, não tenho nenhum grau. E aí, importante a gente observar, olha só, pela nossa fórmula, o seno é medido sobre quem? Cateto oposto, sobre hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente, sobre hipotenusa. Então, nesta reta, oposto ao ângulo, que é o ângulo é sempre medido a partir do eixo X. Então, esta reta, o oposto é Y. Então, isso significa dizer que qual a medida desse vetor sobre este eixo? Zero. Portanto, seno de zero igual a zero. Usando o mesmo raciocínio, cosseno de zero igual a 1. Por quê? Porque esta medida é igual a 1. E aí, fazendo a razão, seno dividido por cosseno, ou seja, 0 dividido por 1, tangente será igual a zero. A partir desta percepção, nós conseguimos obter todos os outros. Exemplo. Agora, o próximo ângulo notável, eu divido, pego essa mesma região e divido em 3 partes iguais. Dividido em 3 partes iguais e tomando apenas uma parte, eu tenho o ângulo de 30 graus. No ângulo de 30 graus, usando as mesmas relações que nós usamos, nós conseguimos verificar que seno de 30 graus é igual a meio, cosseno de 30 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2, e a tangente, que é a razão entre esses dois, é igual a raiz quadrada de 3 sobre 3. Depois, o próximo ângulo notável. Eu pego esta mesma região e divido agora em 2 partes. Dividindo em 2 partes, eu obtenho um ângulo de 45 graus. Usando todo o raciocínio, o mesmo raciocínio que nós vimos, ou seja, identifico, olha só, é um triângulo, certo? Um triângulo, altura, cateto oposto, cateto adjacente. Usando essas mesmas relações que nós temos, nós concluímos que o seno de 45 é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2 e o cosseno de 45 é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. E a tangente, que é a divisão de seno sobre cosseno, um número dividido por ele mesmo, igual a 1. Então, tangente de 45 igual a 1. Próximo ângulo notável, olha só, falamos de 30, 45, o próximo é 60. Então, pegamos a mesma região, dividimos em 3 partes. Dividido em 3 partes e tomando 2 das 3 partes, nós temos 60 graus. Aplicando as nossas razões trigonométricas, ou seja, identificando o triângulo e aplicando as suas correspondentes cálculos, nós chegamos à conclusão que o seno de 60 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Que o cosseno de 60 graus é igual a 1 meio. E a tangente de 60 graus, que é a razão entre esses dois, é igual a raiz quadrada de 3. Olha. O último notável, que é importante para a gente lembrar, é o arco que corresponde, o ângulo que corresponde a toda esta região. Então, quer dizer, se eu observar toda essa região, ela tem 90 graus. Se ela tem 90 graus, aplicando os mesmos raciocínios que nós fizemos, ou seja, se eu tenho 90 graus, eu tenho um eixo, um vetor que sai de 0 sobre o eixo y. Se está de 0 sobre o eixo y, como é que vai ficar a nossa medida? Vai ficar sobre o eixo y, qual a medida?
é igual a 1. Então, seno de 90 igual a 1. Sobre o eixo x, eu não tenho nenhum vetor. Então, cosseno de 90 igual a 0. E a razão? Seno dividido por cosseno. Não dá para dividir ninguém por 0, certo? Então, significa dizer que a tangente não existe. Beleza? Joia. Bom, agora, a partir daqui, então a gente pode olhar uma tabela. Tá? Qual que é essa tabela? Essa é a tabela chamada tabela de ângulos notáveis. Então, com os resultados que nós fizemos anteriormente, nós conseguimos construir esta tabela. E é utilizando esta tabela que nós podemos obter as suas representações, as substituições. Tá? No nosso website eu coloco essa tabela, então quem não quiser tomar nota pode imprimir a partir de lá. Bom, é claro que para um vestibular, para um vestibulinho, saber decor esta tabela muitas vezes é difícil. Então, existe um dispositivo prático, ou seja, para os ângulos de 30, 45 e 60, existe meio que uma artimanha para que a gente possa lembrar desses ângulos, sem que a gente precise deduzi-los. E como é que nós fazemos isso? Pegamos a nossa tabela, seno, cosseno e tangente, de 30, 45 e 60, e seguimos o seguinte raciocínio. Primeiro, para seno, nós anotamos 1, 2 e 3, para 30, 45 e 60, respectivamente. Depois, para cosseno, fazemos o contrário. 3, 2, 1. Depois, dividimos todos esses números por 2. Então, 1 dividido por 2, 2 por 2. Anotamos a divisão. Agora, extraímos a raiz quadrada de cada um deles. Então, quer dizer, raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Raiz quadrada de 2 é um número irracional, então eu escrevo a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 3, mesma coisa, então só escrevo a raiz quadrada de 3. Mesma coisa para o cosseno. Raiz quadrada de 3, extrai a raiz quadrada de todos. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, então não, já calculo mentalmente. Raiz quadrada de 1 é 1, mantenho. Beleza. Obtive os primeiros elementos. O seno e o cosseno de 30, 45 e 60. Agora a tangente. A tangente é seno dividido por cosseno. Tá? E eu desenvolvo essa divisão. Então, quer dizer, seno de 30 dividido por cosseno de 30 vai ser igual a raiz quadrada de 3 sobre 3. Agora, seno de 45 dividido por cosseno de 45 é igual a 1. O número dividido por ele mesmo é igual a 1. E, por último, a 60. Seno de 60 dividido por cosseno de 60 é igual a raiz quadrada de 3. Pronto. Achamos a tabela de ângulos notáveis, que é mais comum aparecer para a gente. Claro que a anterior ainda tem os ângulos 0 e 90 graus, tá? Se caso a gente precise decorar, é mais fácil decorar esse dispositivo prático, quer dizer, lembrando, a seno 1, 2, 3, cosseno 3, 2, 1. Divide tudo por 2 e extrai a raiz quadrada. Depois, para a tangente, faço seno dividido por cosseno, acho a minha tabela. Beleza? Joia. Agora vamos dar uma olhadinha, então, uma aplicação, num exercício. Como que nós utilizamos estas relações, sejam os notáveis ou não, na trigonometria. Notem, essa questão foi aplicada na ETEC de 2012, é uma questão que foi adaptada de uma questão aplicada na ETEC de 2012. Diz assim: um exemplo de geometria no cotidiano está na cartografia das cidades, tal como na cidade de São Bernardo do Campo. A imagem apresenta algumas ruas e avenidas no bairro de Vila Ruth, onde percebemos que as ruas Alfredo Bernardo Leite, Islândia e Israel formam uma figura geométrica que se aproxima muito de um triângulo retângulo, como representado no mapa. Então, eu tenho essa representação do mapa e a intersecção dessas ruas forma um triângulo.
Considere que o ponto A é a intersecção da rua Alfredo Bernardo Leite com a rua Israel. O ponto B é a intersecção da rua Islândia com a rua Israel. O ponto C é a intersecção da rua Alfredo Bernardo Leite com a rua Islândia. A medida do segmento AC, então quer dizer, esse trecho da rua entre A e C é igual a 400 metros. A medida do segmento BC é igual a 220 metros. O triângulo ABC é retângulo em C. É importante que, para aplicar, seja o teorema de Pitágoras ou as razões trigonométricas, nós estejamos falando de triângulos retângulos. No triângulo ABC, o valor do seno do ângulo AA, então essa anotação, esse circunflexo sobre A, indica que eu quero saber o ângulo A. É aproximadamente, aí eu tenho aqui as respostas e uma tabela, onde eu tenho ângulos não notáveis. Então já sei que eu vou ter que usar as razões trigonométricas para ângulos não notáveis, e aí eu preciso ou de uma calculadora ou numa tabela. Neste caso, como foi uma questão aplicada numa prova da ETEC, não pode usar calculadora, então é fornecido a tabela dos correspondentes ângulos não notáveis. 26, 29, 41, 48 e 62 graus. Bom, o que o problema está pedindo? Está pedindo o ângulo A. E o que ele está fornecendo? Ele está fornecendo a medida do segmento de AC, que corresponde a 400 metros, que é o cateto adjacente ao ângulo A, e a medida do segmento BC, que é igual a 220 metros, que é o cateto oposto ao ângulo A. Com estas informações, então agora o que eu faço? Eu recordo lá as razões trigonométricas e a partir delas eu desenvolvo o problema. Então eu tenho aqui estes dados já organizados e eu tenho as razões trigonométricas na minha memória. Então eu tenho que lembrar que corresponde a um triângulo retângulo e as fórmulas. Seno do ângulo igual a cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno do ângulo adjacente sobre hipotenusa e tangente oposto sobre adjacente. Eu tenho que saber essas fórmulas de cor. Quero saber o ângulo A. Então, o que eu vou fazer? Eu vou identificar os elementos aqui em relação ao meu ângulo. Primeira coisa, olha só, o que eu quero saber é A, certo? Então, eu tenho o cateto adjacente, tenho o oposto, identifico esses elementos nas minhas fórmulas. Então, na primeira fórmula, do seno, eu tenho o ângulo e tenho o oposto. Eu quero obter o ângulo e tenho o oposto, mas não tenho a hipotenusa. Então, a fórmula do seno não serve para mim. Depois, para o cosseno, eu quero obter o ângulo e tenho o adjacente, mas não tenho hipotenusa, então também não serve para mim. Depois, na tangente, eu quero obter o ângulo e tenho o oposto e o adjacente. Beleza, então é esta fórmula que eu tenho que aplicar. Beleza? E aí agora é só desenvolver aplicar isso. Ou seja, tangente de A é igual a 220 sobre 400. Ou seja, oposto sobre adjacente. E aí eu desenvolvo essa divisão. Então, quer dizer que o tangente do meu ângulo é igual a 0,55. Beleza, achei a tangente. Mas, volta no enunciado, ele pede o seno. Já que ele pede o seno, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aquela nossa tabela e verificar qual é esse ângulo, que se trata de 0,55 para a tangente, e depois verificar o mesmo ângulo para seno. Então, o que eu faço? Olhando a tabela, a minha tangente é igual a 0,55, corresponde ao ângulo de 29 graus. Portanto, o seno de 29 graus, olha só, eu já tenho aqui calculada. O seno de 29 graus é igual a 0,48. Logo, a resposta do nosso problema é o item B, 0,48. Bom, pessoal, com isso nós terminamos a aula proposta para hoje. Sugestão importante: peguem os exercícios na descrição do vídeo ou no nosso website, que está aqui embaixo. Desenvolvam esses exercícios para que suscite dúvidas, para que vocês possam compreender
seja a representação desses números, as razões trigonométricas, seja o uso da nossa tabela de ângulos notáveis. Mas é importante que a gente consiga fazer esse entendimento, beleza? Bons estudos para vocês!